Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje venho compartilhar com os irmãos um testemunho que só o Senhor poderia ter escrito. Não são palavras minhas, mas a narrativa fiel do que Ele fez na minha vida, quando os médicos disseram que não havia mais esperança. Se alguém aqui já passou por uma prova que parecia maior do que a própria fé, peço que ouça com atenção, porque Deus não mudou. Ele ainda opera maravilhas, ainda ouve o clamor do seu povo, ainda estende a mão para curar e salvar. Tudo começou em meados de 2022. Eu era um jovem como outro qualquer na congregação, trabalhava em uma oficina mecânica, ajudava meu pai nos fins de semana e não perdia uma reunião. Sempre fui saudável, nunca tive nada além de uma gripe ou dor de cabeça comum. Mas em agosto daquele ano, comecei a sentir um cansaço estranho. Não era só o cansaço do trabalho, era algo mais profundo, como se o meu corpo estivesse pesado por dentro. Achava que era estresse, afinal, a vida não estava fácil para ninguém. Mas com o passar das semanas, o cansaço piorou. Subir um lance de escadas me deixava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Minha mãe, que sempre foi atenta, percebeu que algo não estava certo. Um dia, depois da reunião de doutrina, enquanto os irmãos cantavam o hino final, senti uma pontada no peito. Não era uma dor forte, mas uma pressão incômoda, como se algo estivesse apertando meu coração. Tentei ignorar, mas naquela noite a dor voltou com mais intensidade. Meu pai, homem de poucas palavras mas de muita fé, colocou a mão na minha cabeça e orou: Senhor, se é da tua vontade, livra nosso filho deste mal. Mas se for para a tua glória, dá-lhe forças. Naquela hora, não imaginei que aquelas palavras seriam o início de uma batalha que só terminaria pela intervenção direta de Deus. No dia seguinte, minha mãe me levou ao posto de saúde. O médico me examinou, ouviu meu coração e ficou sério. Precisamos de exames mais detalhados, ele disse. Fizeram um eletrocardiograma, que não mostrou nada de grave, mas mesmo assim, ele encaminhou para um cardiologista. Na consulta, o médico pediu uma ecocardiografia. Foi aí que tudo mudou. Lembro como se fosse hoje do dia em que recebi o diagnóstico. Estava sozinho no consultório, porque minha mãe tinha saído para pegar um café. O médico entrou com um papel na mão, sentou-se e olhou para mim com uma expressão que nunca vi antes em um profissional de saúde. Lucas, ele começou, os exames mostraram um tumor no seu coração. É um angiosarcoma cardíaco. Eu não sabia o que era aquilo, mas pelo jeito que ele falava, entendia que não era boa notícia. É um câncer raro e agressivo, continuou. Normalmente quando é descoberto já está em estágio avançado. Minha cabeça começou a girar. Câncer? No coração? Como assim? Eu tinha 22 anos, não fumava, não bebia, nunca tinha tido nada na família. Quais são as opções? Perguntei com a voz tremendo. Ele suspirou. A cirurgia é muito arriscada por causa da localização. A quimioterapia pode ajudar, mas a taxa de sobrevivência é baixa. Foi como se alguém tivesse desligado o som ao meu redor. Só ouvia o meu próprio coração batendo, como se quisesse sair do peito. Saí do consultório em choque. Minha mãe me viu e soube na hora que algo estava errado. O que foi, filho? Ela perguntou, segurando meu braço. Não consegui falar. Só chorei. Ela me abraçou ali mesmo, no corredor do hospital, e começou a orar em voz alta. Meu Deus, por que isto? Mas nós confiamos em ti. Não importa o que seja, nós vamos lutar na fé. Aqueles minutos foram os mais longos da minha vida. Quando cheguei em casa, meu pai já estava esperando. Ele não falou muito, só me olhou e disse: vamos orar. E oramos. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor. Meu pai chorou. Eu chorei. Minha mãe chorou. Mas no meio daquelas lágrimas havia uma certeza: Deus estava no controle. Nos dias que seguiram, a notícia se espalhou na congregação. Os irmãos começaram a nos visitar, a orar por mim, a trazer palavras de ânimo. A irmã Maria, uma senhora de 80 anos que nunca falta a uma reunião, veio até mim e segurou minha mão. Filho, eu já vi o Senhor fazer coisas que os médicos dizem que são impossíveis. Não desanime. A fé não é sentir, é crer mesmo quando não vemos. Aquelas palavras ficaram gravadas no meu coração. Comecei um tratamento com quimioterapia, mas os efeitos colaterais eram terríveis. Perdi o cabelo, emagreci, não conseguia comer. As noites eram as piores. Deitado na cama, sentia o coração acelerado, como se estivesse correndo sem parar. Tinha medo de dormir, com medo de não acordar. Mas todas as noites, antes de fechar os olhos, minha mãe lia um salmo e orava. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ela repetia. E eu tentava acreditar. Depois de 3 meses de quimioterapia, fizemos novos exames. O tumor não havia diminuído. Pior, havia crescido.
O médico chamou meus pais e disse que não havia mais o que fazer. Podemos tentar uma cirurgia, mas as chances de sobrevivência são mínimas. E mesmo que sobrevida, a qualidade de vida será muito ruim. Meus pais saíram do consultório destruídos. Eu, por dentro, sentia uma mistura de raiva e desespero. Por que, Senhor? Eu perguntava. Por que eu? Mas no fundo, sabia que Deus não me devia nenhuma explicação. Ele é Deus, e seu caminho é perfeito, mesmo quando não entendemos. Foi então que o irmão Paulo, um dos anciãos da nossa congregação, veio nos visitar. Ele era um homem de muita oração, sempre quieto, mas quando falava, suas palavras vinham com autoridade. Sentou-se na nossa sala e disse: Irmãos, não é hora de desanimar. É hora de jejuar e clamar a Deus como nunca antes. Ele propôs que a congregação toda fizesse um jejum de 3 dias só água, e que na reunião de quarta-feira seguinte, fariam uma corrente de oração especial por mim. Meus pais concordaram. Eu, mesmo fraco, também quis participar. Se for para morrer, que seja lutando na fé, pensei. Aqueles 3 dias de jejum foram os mais difíceis da minha vida. Não era só a fome física, era a fome da alma. Todos os irmãos da congregação estavam unidos, orando, chorando, clamando. Recebemos ligações de irmãos de outras cidades, dizendo que estavam intercedendo por mim. Na terça-feira à noite eu não aguentava mais. A dor no peito estava insuportável, como se o tumor estivesse me sufocando. Minha mãe me ajudou a deitar no sofá, e enquanto ela orava, eu só conseguia repetir: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Foi então que senti uma paz estranha. Não era alívio da dor, mas uma certeza de que não importa o que acontecesse, Deus estava comigo. Na quarta-feira, dia da reunião, eu mal conseguia me levantar. Meu pai me ajudou a vestir a roupa e me levou para a congregação. Não tinha forças para cantar, só conseguia ficar sentado, ouvindo os hinos. Quando chegou a hora dos testemunhos, o irmão Paulo se levantou e disse: Irmãos, hoje não é um dia comum. Hoje é um dia de milagre. Vamos orar pelo nosso irmão Lucas com toda a fé que temos. Todos se aproximaram. Alguns colocaram as mãos em mim, outros só oravam de onde estavam. O irmão Paulo começou a orar com uma autoridade que eu nunca tinha ouvido antes. Pai Celestial, Tu que saraste os enfermos, que ressuscitaste os mortos, que abristes os olhos dos cegos, nós te pedimos, toca no coração do nosso irmão Lucas. Remove esse mal como só Tu podes fazer. Não olhamos para as circunstâncias, olhamos para Ti. Em nome de Jesus, ordenamos que este tumor seque e desapareça, como a figueira que o Senhor amaldiçoou. Amém. Naquela hora senti algo estranho no peito. Não era dor, era como se uma mão invisível estivesse apertando e solando ao mesmo tempo. Comecei a suar frio, e minhas pernas tremiam. Alguns irmãos me seguraram para que eu não caísse. O irmão Paulo continuou orando e, de repente, senti um alívio tão grande que quase gritei. Era como se um peso imenso tivesse sido tirado de mim. A pressão no peito sumiu. A falta de ar acabou. Eu conseguia respirar. Os irmãos começaram a louvar a Deus, e eu, mesmo fraco, levantei as mãos e comecei a chorar. Não de dor, mas de gratidão. No dia seguinte fui ao hospital fazer novos exames. O médico que me atendeu não era o mesmo de antes, mas quando viu meu prontuário ficou surpreso. Você é o jovem com o angiosarcoma? Perguntou. Assenti. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Vou pedir uma ressonância urgente. Depois de horas de espera, ele voltou com os resultados. Seu rosto estava pálido. Não entendo, ele disse. O tumor desapareceu. Não há nenhum sinal dele. É como se nunca tivesse existido. Minha mãe caiu de joelhos ali mesmo no consultório. Meu pai só repetia: glória a Deus, glória a Deus. Os médicos não tinham explicação. Disseram que era um caso atípico, que às vezes a medicina não tem respostas. Mas eu sabia a resposta. Deus havia me curado. Não foi a quimioterapia, não foi a medicina. Foi o poder do Senhor Jesus manifestado através das orações dos seus servos. Hoje, 1 ano depois, estou aqui saudável, trabalhando, servindo ao Senhor na congregação. Não tenho mais nenhuma sequela, nenhum sinal da doença. Os médicos ainda me acompanham, mas todos os exames estão normais. Às vezes, quando estou na reunião e olho para os irmãos que oraram por mim, sinto uma emoção tão grande que as lágrimas vêm sem querer. Deus não só me curou do câncer, como me ensinou que a fé não é só para os momentos fáceis. É para quando tudo parece perdido. É para quando os médicos dizem que não há esperança. É para quando só resta clamar: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Quero terminar este testemunho com um pedido. Se você está passando por uma prova hoje, não desanime. Deus ouve o clamor do seu povo. Ele não nos abandona.
Pode ser que a resposta não venha como nós queremos, pode ser que demore, mas Ele é fiel. E quando Ele age, ninguém pode dizer que foi coincidência. Foi milagre. Foi a mão do Senhor. Agradeço a todos os irmãos da Congregação Cristã no Brasil, especialmente aos da Congregação 378, que não me deixaram sozinho nem por um instante. Agradeço aos meus pais que, mesmo no desespero, nunca deixaram de confiar em Deus. E, acima de tudo, agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida por nós na cruz e ainda hoje opera maravilhas entre os seus. Que este testemunho seja para a glória do seu santo nome. Amém.